Mas sabe o que acontece, cara? Por exemplo, se eu tivesse um pensamento de que, cara, eu vou dar uma largada nisso aqui, o Você Starling não Cast não volta. existiria. Exatamente. Exatamente. É isso, assim. Eu acho que é a velha história. A partir do momento que você tem um projeto ou uma visão e você, ó, é isso aqui, meu irmão, você vai perder coisas no caminho. Sim, sim, O sim. fato de você estar aqui, você não está em casa. Então, assim, Sim, você total. sabe, eu tô lendo um livro, até indico assim pra galera, chamado Dor Fantasma. De quem? É de um cara chamado Rafael Galo. É um livro de ficção. Ele ganhou o prêmio Saramago há pouco tempo, assim. Brasileiro, né? É brasileiro, é brasileiro. O livro conta a história de um pianista que ele é, assim, um especialista em Liszt. E tem uma peça do Liszt chamada Rondó Fantastique, que é do jeito que eu não pesquisei para ver como é que é essa peça, porque pelo que o cara fala no livro é uma peça quase impossível de ser tocada. E o cara ficava lá, meu irmão, ele tinha um quarto na casa dele, ele se fechava e tocava aquilo o dia inteiro, botava o metrônomo para tocar, ele adivinhava o andamento do metrônomo. Essa ideia, essa imagem que a gente tem romântica do virtuose, né? O cara que tá longe do mundo, que eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu vivo para minha arte. Se eu não tocar, se eu não ser músico, eu não vou fazer mais nada da minha vida, eu morro, prefiro morrer, e aquela coisa toda. E aí o cara vai nessa, assim, sendo um completo, assim, é uma palavra meio forte, né? Um completo escroto, assim, com a família, com os amigos, com os alunos. Como assim você não consegue tocar isso? Sai daqui, empurrava os caras. Sabe assim, um cara completamente horroroso, pavoroso, assim. E acontece uma coisa no livro, que ele não vai poder tocar nunca mais. E aí, assim, a partir do momento que isso acontece, a identidade dele se esfarela. E é uma coisa que eu passei um pouco por isso. Não que eu seja um especialista em alguma coisa, mas eu acho que não só eu, mas muita gente que se dedica a um instrumento passa pela fase de seu namorado chegar e falar assim: pô, meu irmão, e aí? Tipo assim, tu vai comprar outra guitarra? Pô, meu irmão, você vai estudar? Ô, cara, vamos ali, vamos sei que lá, pra que tu tá estudando? Pra que tu. Ah, deixa isso pra lá. E aí o cara fala: pô, não. Mas eu acho que tem momentos, como é o personagem do livro, né? Que tem gente que passa do ponto. E eu acho que a partir do momento que você faz certas escolhas, você tem que arcar com a responsabilidade delas. Não tem como você ser um virtuoso no instrumento, não tem como você ser um músico que vai tocar por aí no aeroporto e você tá 100% todo o tempo dando atenção para outras coisas que merecem. Alguma coisa vai ficar pelo meio do caminho, sabe? E aí eu acho que é até onde você consegue equilibrar isso. Então, por exemplo, você tem aqui o podcast, mas, cara, eu tenho certeza que você passa um tempo de qualidade com os teus filhos, você vai estar ali na igreja, você tem o seu tempo, você consegue, sabe, oxigenar a tua relação com as outras pessoas. O problema é que tem gente que não consegue e acha isso maneirão, assim. Porque vê o fulano de tal, Sim. que estudou não sei quantas horas por dia. Sabe, eu conheci muita gente hoje, enfim, no decorrer do caminho, que era assim. Eu acho que isso aí, cara, é falta. Não é falta, é definição de prioridade na vida. Né? Nessa vida terrena aqui, o que é o principal pra mim? Minha família, cara. Cara. Então, olha só, primeiro vai ser minha família. Então é o seguinte, se bater de frente, eu tiver que tomar uma decisão, cara, eu vou precisar de abrir mão de fazer alguma coisa aqui, ou família. Vou ficar com a família. Marcelo Barbosa falou uma coisa importante aqui. Foi o seguinte, cara, eu tenho certeza que se eu fosse menos empresário, eu seria um guitarrista melhor. Sim. Né? Se eu fosse me dedicar menos a ser empresário. Mas ser um empresário me permite estar de bem com a música. Uhum. O que acontece? Quando você, cara, o que é principal na sua vida, é o primeiro, número um, é a música. Isso foi uma coisa que o Geto da Silva falou pra mim. Sim, Você nossa. lembra do Tô Geto da ligado, Silva? tô ligado, tô Ele, ele, ligado. ele é professor da Berkeley. Na época ele era pastor lá, cara. Eu conversava muito com ele. Ele falou o seguinte, cara, tava uma época que tava tendo suicídio na faculdade de alunos que eram músicos. Ele falou o seguinte, cara, você nunca pode adorar a música como se fosse um deus. Porque quem faz isso acaba sozinho. Eu tive um exemplo de um cara que acabou sozinho como professor, Mick Goodrick. O Caraca. cara, o Deus da vida dele era música, bicho. O cara morreu sozinho, sem nunca ter casado, sem nunca ter tido um filho. Morreu triste, amargurado.
Caraca. Entendeu, cara? Eu poderia estar tocando muito mais, estar gravando muito mais álbuns, se eu não estivesse fazendo o Starlingcast, se eu não tivesse fazendo... Sim, cara, mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Pode ser que isso dure... O Starlingcast não vai durar para sempre, cara. Sim, pois Vai é. durar mais 6 meses, 1 ano, 2, não sei. Vamos lá, vamos dar um gás enquanto isso aqui tá acontecendo. Não é a prioridade da minha vida. Então, se em algum momento bater com a prioridade, eu vou largar. Cara, eu acho assim. Pô, meu irmão, só isso dá muito pano pra manga, porque. Mas você falou que o cara teve a identidade dele despedaçada. Eu vejo vários músicos que passam pela vida. O cara casa, descasa, o filho vai pra um lado, nunca mais encontra. Acaba a vida, chega no final, o cara tá sozinho, o cara tá sem dinheiro. Porque o Deus da vida dele era a música. Cara, não, a música não é meu Deus, bicho. Os gregos, né, cara? Não é à toa que eles tratavam a música como uma musa que vinha das águas. Todo lugar que você vê água na antiguidade, Gênesis, né? O espírito se movia sobre a face das águas, a Odisseia, o mar, aquela coisa toda. A água é sempre um símbolo para o caos. Então tem que se ter sempre muito cuidado. Aonde você tem água na Bíblia, eu falo da Bíblia porque, enfim, é onde eu transito, né? Aonde você vê água na Bíblia é sempre uma coisa caótica. O povo que atravessa o mar, o Rio Jordão, o machado que cai na água lá e o Eliseu faz subir. Jonas, aonde você vê a água, tem um elemento de causa ali. E os gregos, eles tinham muita, sabe, peraí, mano, a música... Porque, por exemplo, eu falo sempre isso com os meus alunos, assim. Você pode jogar bola todo fim de semana. Você pode ser um jogador espetacular. Mas, meu irmão, vamos lá, né? Tu nunca vai jogar no Fluminense, no Flamengo, tu nunca vai chegar na seleção. Você é um excelente jogador, mas com música, meu irmão. Se o cara percebe que ele já começa a se ver num palco, ele já começa a se ver no Rock in Rio, ele já começa a se ver gravando um disco. E isso, cara, se entra na vida da pessoa por essa porta, pro cara conseguir entender que uma coisa é ter sucesso e outra coisa é ser famoso, o cara se destrói, sabe? E assim, eu passei, e eu ainda passo por isso, né? Por algumas questões na vida, que eu penso assim, caramba, por que eu não tô ali? Por que eu não consegui aquilo ali? Caramba, eu já tô chegando aí aos 40, meu irmão, que quando eu vou olhar para trás, o que eu... Só que esse é o ponto. Todos nós, eu acho que tem um filósofo chamado Paul Ricoeur, que ele fala muito isso, que os seres humanos, eles só conseguem compreender a vida quando eles contam histórias. A narrativa, sabe? Concordo 100%. Se você é capaz de pegar a tua história e falar assim, a minha história é essa aqui. Vou dar um exemplo. Um exemplo é Villa-Lobos, né? Pois é, entendeu? Contador de história. Pois é. Eu vou dar um exemplo. Eu falei isso lá na minha igreja no domingo. Não sei... Enfim, me peço licença para falar sobre isso, né? Tem uma história na Bíblia que é o seguinte: Jesus acabou de ressuscitar e 2 discípulos fogem. Discípulo de Emaús, né? Todo mundo conhece essa história, né? Eles estão fugindo, é uma cidade que ficava perto ali de entre 13 e 20 quilômetros ali, Jesus enfim, de aparece Jerusalém. pra ele, né? Jesus aparece e os caras não reconhecem Jesus. E aí eu ficava sempre pensando assim, cara, por que esses caras não reconhecem Jesus e tal? E aí um amigo meu, Gustavo Pereira, que é do Casói, ele me indicou um livro chamado Corpo, Alma e Mente, assim, mostrando como é que os traumas influenciam a nossa percepção das coisas. Uma pessoa traumatizada, ela não consegue ver a vida como ela é de fato. Ela seleciona pontos normalmente negativos e entende a vida daquele jeito. A ponto de ela, fisiologicamente, não conseguir compreender o mundo. Olha que bizarro, assim. E aí aqueles caras, por algum motivo, de repente, por causa do trauma, por causa do luto, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E Jesus, posso andar com vocês? Pode, vamos lá, vamos andando. Aí, o que aconteceu aí que vocês estão indo embora? Estão saindo? O cara, tu não tá sabendo? Aí entra o ponto. O cara fala assim, pô, morreu Jesus, o nosso mestre. Pô, era um cara que fazia milagres, era cheio do poder, mas a galera prendeu ele, mataram ele, e já passou 3 dias e não aconteceu nada. Tiveram as mulheres que foram lá, viram que o sepulcro estava vazio, mas eu não sei, os homens depois foram lá, viram, não encontraram nada, então, meu irmão, a gente está fugindo, porque se mataram o mestre, imagina o que vão fazer com a gente. É mais ou menos dessa forma. A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que não teriam livros para escrever.
papel naquela época era muito caro. Os caras não tinham grana para ter tanto livro, né? E os caras só conseguiam falar que ele era muito poderoso e que mesmo assim um bando de soldados tinham matado ele. O que os caras estavam fazendo? Eles estavam pegando um pedaço da história deles e colocando como protagonismo. E Jesus fala assim, não, meu irmão, vocês estão entendendo tudo errado. Ó, aí ele começou, né? A Bíblia diz que ele começou lá de trás, Moisés, os profetas, começou, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. E aí, quando chega numa parte do caminho, os caras chegam no lugar e Jesus fala, então, valeu, galera, um abraço. O cara fala, não, fica aqui, meu irmão, fica aqui. Por quê? Você está contando a vida do jeito que a gente não tinha visto. Fica com a gente aqui. E Jesus, tá, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Aí sentaram e o judeu, aquela coisa, né? Pelo menos a tradição, né? O que a gente tem, né? É que eles tinham muito respeito com relação à alimentação. E aí entra o ponto, cara. Jesus entra, vai comer junto com eles. E aí, olha que coisa doida, olha o insight, assim, muito... Meu Deus, tá virando um podcast de mensagem bíblica. Uma amiga minha, a Aline, que inclusive é doutora lá no FRJ, ela me atentou para um fato, é o seguinte, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Eva pegou a fruta, todo mundo conhece essa história. Quando ela mordeu, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Quando ela entregou o fruto para Adão e Adão comeu, quando os dois comeram, a parada aconteceu. Quando Jesus está na mesa com os caras, ele pega o pão e ele participa, os caras da comunhão, os caras reconheceram. Ou seja, a gente precisa estar sempre em comunhão com as pessoas, com amizades, com boas conversas, com a nossa família, sabe? O músico ele tem a tendência a se isolar, a ficar sozinho, ninguém entende o meu mundo, ninguém entende minha arte, ninguém entende os meus objetivos. Mas, cara, quanto mais você se isola, quanto menos você participa da tua vida para os outros, mais o cara vai ficando amargurado. É igual você falou do teu professor, meu irmão. Sabe assim, o cara se destrói. A arte, a música, ela é muito poderosa, cara. Ela destrói a vida de uma pessoa se a pessoa não tomar cuidado. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.